Olá pessoal, eu sou a Débora e após um longo tempo sem gravar vídeos eu estou voltando e antes de mais nada eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram aqui, não deixaram de seguir o canal, ainda que sem as novidades, mas apesar de não ter gravado, eu continuei lendo, continuei assistindo algumas séries, vendo alguns filmes, então eu tenho muita coisa para compartilhar com todos vocês. A começar pela minha relação de livros lidos em 2021. Eu li, assim, eu completei a leitura de 21 livros, mas eu não vou citar todos aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Eu quero apenas comentar sobre alguns, e eu fiz uma seleção com diferentes gêneros para tentar atender aí um público maior. Bom, eu vou começar por um suspense policial, né, já que é o principal conteúdo aqui do canal. Eu li A Esposa Silenciosa, da autora Karen Slaughter, que é a minha autora favorita de suspense policial, e esse livro é um dos mais recentes da série do detetive Will Trent, que é um dos meus personagens favoritos de suspense policial. Mas infelizmente eu não gostei tanto assim do livro, eu ainda prefiro, é um bom livro, é uma boa história, mas eu ainda prefiro os primeiros livros da série. E esse livro, A Esposa Silenciosa, o que eu mais gostei nele foi justamente o título. Porque quando você conclui a leitura, que você já sabe quem é o vilão e tudo que se passou com as vítimas, o título faz total sentido. Então isso pra mim foi a melhor parte do livro. Mas só para dar um contexto aqui da história, né, do que se trata, algumas vítimas vão sendo encontradas e a legista, a Sarah, que é atualmente a esposa do Will, ela acaba sendo envolvida nessa trama porque essas vítimas, essas novas vítimas, têm uma relação com um caso antigo que foi investigado pelo ex-marido da Sarah. E aí ela é envolvida, o Will também, toda a equipe, e a gente vai acompanhando a história em dois tempos, né? Na atualidade, a Sarah com o Will e equipe, e no passado, que é a investigação do ex-marido da Sarah. Bom, e seguindo aqui no suspense policial, tem A Paciente Silenciosa, que o título é bem parecido com o livro anterior. E esse livro aqui, ele ficou muito famoso, assim, foi o hype. Não sei agora se foi de 2019 ou se foi de 2020. Eu não li na época, ele não me chamou tanta atenção assim, eu estava com outras leituras em andamento, mas ele ficou na minha listinha, né, para que em algum momento eu desse uma conferida. E aí eu já adianto que, assim, é um bom livro, de fato, mas, na minha opinião, ele é superestimado. Assim como o Verity também, achei que não é isso tudo. É bom, mas não é excelente como eu imaginei que seria, baseado nas opiniões, né, que o pessoal tava colocando na internet. E aí o que acontece? Eu achei a história lenta, sem necessidade, sabe? Não tem tantos detalhes assim para serem colocados, para dar esse ritmo mais lento. Eu tinha uma alta expectativa em relação à protagonista, né? Até pelas características dela. Eu achei que ela seria bem mais interessante e eu achei ela bem apagada. Quem eu mais gostei foi o Theo, que é o psiquiatra, que ele tem alguma obsessão por ela. A gente tem que saber o porquê, né, que ele tem essa obsessão. E ele vai trabalhar na clínica que ela está internada justamente para poder tratar da Alicia. Ele tem grande interesse por ela. Mas assim, o livro, ele traz boas questões e eu segui com a leitura justamente porque eu queria encontrar as respostas, porque a gente precisa saber. Porque aqui, né, para quem não conhece assim a história, ela foi acusada de assassinar o marido, o Gabriel, e ela parou de falar, ela ficou em choque. E quando a polícia chegou, né, que encontrou o esposo dela e ela ali também, ela já não estava mais se comunicando. Então ela não foi presa ela não foi para uma prisão, mas ela foi para uma clínica psiquiátrica. E enfim, ela tá sendo tratada lá e aí tem essa questão, né? Se realmente foi ela que matou o marido, se foi o motivo, né? Qual é o motivo? Caso não tenha sido ela, quem foi, né? Mas essas são questões que ficam pra gente que tá lendo, né? Porque dentro da história, pra polícia, né, e pras outras pessoas, não há a menor dúvida com relação à culpa da Alicia. E aí tem essa outra questão que foi a que eu citei do Theo, né? Por que que ele tem essa obsessão por ela, ao ponto de se enfiar nessa clínica, começar a trabalhar lá e fazer de tudo para começar a tratar a Alicia.
A parte que eu mais gostei do livro foi justamente o final. Tem um plot twist muito bom. E esse final compensa a leitura, né? Assim, vale a pena ler, porque, como eu já disse, essas questões são bem interessantes, a gente realmente fica curioso para saber, a gente consegue ter ali as respostas, né? E ao final tem essa reviravolta. Então é por isso que eu digo que, assim, para mim não foi um livro excelente, mas é um livro bom. Outro que eu li aqui no Kindle foi a Metamorfose, né, que é já conhecida aí de muitos de vocês. Quem não leu já ouviu falar, já sabe mais ou menos do que se trata. E eu tinha tentado ler esse livro há alguns anos, eu não consegui, abandonei. E agora eu voltei, né, consegui concluir a leitura. Agora não, né, ano passado. Eu consegui concluir a leitura. E, assim, é interessante isso, porque às vezes a gente começa uma leitura, só que a gente não está preparado para aquele texto naquele momento, ou porque a gente ainda não tem bagagem suficiente, ou é o momento que a nossa cabeça não está muito legal para aquele texto. Então, no primeiro momento eu tive muita dificuldade. Nessa segunda leitura já foi um pouco mais fácil, eu também tinha me preparado, assisti algumas resenhas aqui pelo YouTube, então foi mais tranquilo para poder ler. Não é um livro fácil, né? Você tem que ter muita interpretação, tem que se atentar ali às entrelinhas. O autor realmente ele não dá tudo mastigado, então a gente tem que fazer um esforço, mas para mim o melhor dessa leitura é justamente esse esforço que a gente faz, né? E também não é um texto totalmente fechado, né? Ele fica aberto ali às interpretações, então também é interessante você ler e conversar com outras pessoas que leram. A gente pode fazer isso aqui nos comentários. Então é interessante ter essa troca, porque uma pessoa vai interpretar de um jeito e outra vai interpretar do outro, né? E, inclusive o final, né? O final fica aberto à interpretação. Então, recomendo. Eu acho assim, não é uma leitura que vai agradar todo mundo, mas eu acho interessante que as pessoas experimentem, né, ler o livro, porque mesmo que não goste, vai ter tido a experiência, que eu acho que é bastante válida. E quem leu e gostou do livro O Poder do Hábito vai gostar muito desse aqui, Hábitos Atômicos, porque ele tem a teoria, mas ele também tem muita parte prática. Eu tive um pouco de dificuldade com O Poder do Hábito, porque ele traz os relatos dos estudos, da pesquisa, das pessoas que estavam sendo observadas, e para mim acabou sendo monótono. Então eu tive que fazer realmente um esforço a mais para poder ler O Poder do Hábito, enquanto que esse aqui, Hábitos Atômicos, foi uma leitura bem fluida, bem tranquila de fazer, num ritmo bom também. Justamente por isso, porque ele traz essa parte teórica, ele cita algumas pessoas, cita alguns estudiosos, ele cita algumas pessoas relatando situações, mas usando isso para contextualizar a teoria dele e nos colocar a parte prática. Inclusive, tem disponível no site da editora algumas planilhas que ele coloca aqui no livro. Então, a gente tanto pode, pelo livro, né, que a gente está lendo, tem lá as ilustrações, tem as tabelas, a gente pode seguir por ali, como também podemos ir até o site da editora e baixar o material. Também isso eu achei muito legal, porque muitas vezes nesses livros de autodesenvolvimento a gente tem a teoria, a gente lê, faz sentido, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de aplicar essa teoria na nossa vida, né? Então falta realmente essa parte prática. E ele aqui já deu as ferramentas pra gente, então é só colocar a mão na massa. Então eu gostei bastante disso. E a ideia dele aqui principal é que assim, você não precisa fazer uma grande mudança na sua vida de uma hora para outra, você pode fazer pequenas mudanças a cada dia, e aí ao final de um período determinado, você vai ter ali a sua grande mudança. E isso é interessante porque assim, a gente faz muito isso, né? Final de ano, ou quando a gente quer dar uma repaginada na nossa vida, a gente acaba sendo muito ambicioso, né? Colocando, eu faço muito isso, coloca muitas coisas, muitas tarefas, porque é saúde, atividade física, alimentação, check-up médico, aí vai ler não sei quantos livros, vai assistir não sei quantos filmes, vai fazer não sei quantos cursos online, vai fazer uma nova pós-graduação, etc. A gente enche a nossa lista de coisas sem se atentar até para o tempo que a gente vai levar com cada um, né, desses processos.
e a gente não dá conta, a gente vai se desanima e já deixa pra lá, e aí acha que realmente a gente não dá conta, ou não tem capacidade, ou não tem tempo, já se estressa, e o que era pra ser algo positivo acaba se tornando um problema. Então, eu gostei muito dessa ideia que ele traz aqui no livro, e é por isso que eu recomendo pra vocês. Em 2021, eu tive o prazer de participar do clube de leitura do Raul Martins. Eu conheci lá no Instagram. Ele fez uma análise do livro Dom Casmurro. Eu já tinha lido Dom Casmurro 2 vezes, e aí eu fiz a terceira leitura para ir acompanhando essa análise do Raul, e foi a melhor coisa assim que eu fiz. Acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz em 2021, inclusive. E eu já gostava de Dom Casmurro, mas se tornou um dos melhores livros para mim, assim, da vida. Outro que nós lemos com o Raul foi o 100 Anos de Solidão. Eu tenho essa edição aqui comemorativa. Eu já tinha lido. Eu comecei a ler há um tempo, abandonei, fiquei meio perdida com os personagens. Aí depois eu consegui fazer a leitura completa. Inclusive, fiz algumas colinhas aqui. Essa edição, ela tem a árvore genealógica aqui, né, já vem no livro, mas eu fiz também, peguei esse aqui da internet, porque eu não gosto. Eu até risquei aqui de lápis, mas bem lápis e bem fraquinho, eu não gosto de fazer muitas marcações. Então eu coloquei esse aqui para eu poder escrever realmente algumas observações sobre os personagens e não ficar tão perdida quanto eu fiquei na primeira vez. Então eu tinha feito essa segunda leitura completa, e aí eu reli para acompanhar a leitura do clube de leitura do Raul. Então, assim, muito do que ele pontuou eu já tinha percebido, né, na leitura que eu fiz, assim, mais atenta, mas é sempre bom, né, quando a gente pega aí as observações de outra pessoa, traz um outro olhar e aí agrega, né, que foi o caso que foi o que aconteceu comigo. Então, eu percebi mais algumas coisas com essa visão do Raul. Outro que eu reli nesse clube foi Orgulho e Preconceito. E aí foi incrível, porque muito do que tá lá no livro realmente eu não tinha conseguido absorver. Porque assim, muitas vezes tem alguns livros, né, que tem aquela leitura superficial. Se você for só acompanhando a narrativa, você vai pegar a história, você vai entender os personagens. Mas se você fizer uma leitura mais atenta, você vai encontrar uma segunda, talvez uma terceira camada. E com essa leitura dirigida, né, digamos assim, do Raul, eu consegui chegar aí nessa segunda, nessa terceira camada de Orgulho e Preconceito e dos principais personagens. Então foi incrível. E eu gostava do livro, mas eu passei a adorar o livro e a escrita, né, a escrita da Jane Austen. Bom, e para concluir, né, esse vídeo que já está longo, eu vou citar esses 2 livros aqui do Ulisses. Eu gostei muito de ambos, mas ainda mais do da Suzane. Vocês podem ver aí que tem bastante marcação, post-itzinho. Esse aqui já tem menos. Mas aí o que que acontece? Esses 2 aqui, eu já conhecia os casos. Inclusive eu vou fazer um vídeo específico sobre esses 2 livros, né, e comparar, porque já tem a minissérie da Elise na Netflix, tem os 2 livros também da Suzane. Aí tiveram esses lançamentos na Netflix, no Prime, o assunto ficou em alta, e o Ulisses, que é o autor de ambos, ele deu algumas entrevistas. Nessas entrevistas, eu entendi que ele fez muita pesquisa sobre a vida delas na prisão, e isso me chamou muita atenção. Porque a gente tem muito conteúdo sobre os crimes, né, os casos em si, mas assim, eu sempre fiquei com muita curiosidade para saber o agora, né, como é que tá a vida delas, como foi. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês continuem me acompanhando por aqui, que vocês gostem dos conteúdos que eu vou trazer. Então, um beijo e até o próximo vídeo.